Bom dia, doutor Alessandro, da Rede, o senhor que fez um comentário, um vídeo nas redes sociais, e as pessoas da imprensa começaram a dizer, e muita gente, que acha que aquilo ali foi que desfez o acordo com o PSB. Bom dia, professor. Bom dia, delegado Alessandro Vieira, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia Paulo Rosalvo, bom dia seus ouvintes, é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. A pré-candidatura é ao Senado, ela continua firme como sempre esteve. Eu continuo à disposição do partido, como sempre estive, para fazer uma construção coletiva. Eu não tenho projetos pessoais, nunca tive interesse específico, individual em política. E percebemos em conjunto que existe uma necessidade urgente de garantir que o sergipano tenha alternativas de verdade para a renovação. Não adianta renovação só de fachada, essa renovação só de pintura de prédio. Nós precisamos de coisas novas, gente nova, com novos princípios, novas ideias, novas práticas para a política sergipana e brasileira. E nesse sentido eu continuo à disposição. E aproveito aqui esse espaço de vocês para relembrar que estive aqui com vocês mesmo falando desse contrato do Mistão. O Mova-se, que é o Movimento Atitude Sergipe, é uma iniciativa cidadã do qual faço com muito orgulho parte aqui em Sergipe, ingressou com ações na Justiça para impedir essa contratação, apontando o escândalo de gastar esse valor todo com o prédio alugado, apontando a inviabilidade econômica desse processo, e está aí o resultado. E como vocês bem perguntaram e responderam, quem vai pagar esse prejuízo é o cidadão sergipano por mais um ato de irresponsabilidade e incompetência da gestão. A gente precisa acabar com isso. Você percebe, Paulo, falando agora aí das faturas atrasadas, essa mesma gestão, esse mesmo Estado, atrasa faturas, quebra empregos, quebra empresas, desemprega cidadão e vai adiantar um pedaço do 13º para fazer gracinha em véspera de eleição. Essas pessoas acham realmente que o eleitor sergipano é idiota. Agora, doutor Alessandro, quando o senhor coloca no vídeo, o senhor mandou até uma mensagem para a imprensa de que o senhor se coloca à disposição. Quer dizer, a disposição, quando o senhor fala, é quando o partido em nível nacional tomar uma posição que vai ter que definir, ou tem aliança, ou a rede vai sozinho nacionalmente, e até aqui. É que o senhor poderá, se o partido pedir ao senhor para ser candidato a deputado federal, que o senhor poderia mudar, seria isso? Nós temos que entender que o sistema brasileiro, ele impõe a participação do cidadão em um partido político para poder se colocar à disposição nas eleições. Então, até as convenções serem realizadas, no caso da rede agora no dia 29, você tem uma possibilidade de algum tipo de alteração. Mas eu garanto ao sergipano que a pré-candidatura que estamos mantendo é ao Senado. É no Senado que nós percebemos a maior urgência de renovação. Ou são políticos que já passaram muito tempo e produziram muito pouco, ou são pessoas que sua folha corrida, que não é currículo, são pessoas que têm folha corrida na Justiça, não podem garantir que esse tipo de cidadão figure como representante de Sergipe. Então nós temos que mudar esse cenário. Isso já foi bem compreendido pelo partido. O partido concorda e abraça a ideia, e a gente já está colocando o bloco na rua. Hoje entra no ar o site www.votolegal.com.br, onde as pessoas vão poder fazer doações, conhecer os projetos prioritários, e tudo isso voltado para uma pré-campanha ao Senado. Agora, quando o senhor saiu com aquele vídeo nas redes sociais, fazendo aquelas declarações, o senhor não acha que houve uma precipitação pela parte do senhor, já que o próprio Emerson Ferreira havia dito aqui um dia atrás, na entrevista que ele nos concedeu, de que nada estava resolvido, teria ainda uma ou duas reuniões para decidir se ia fazer aliança ou não com o PSB. E aí, de repente, o senhor já saiu com aquele vídeo, com aquela opinião sua. Agora o doutor Hermes também frisou. Houve precipitação da sua parte? O doutor Hermes frisou aqui que uma grande parte já tinha aprovado a união com o PSB. Faltava, e o senhor estava contra, e mais uns dois, parece. Nós tivemos um problema de comunicação, surgiu uma nota pública da rede, dando como confirmada a coligação, pendente de algumas condicionantes, e a partir desse momento eu tenho a obrigação e responsabilidade de comunicar com as pessoas que estão confiando no projeto que eu represento. Você não pode imaginar que se faz política nos tempos de hoje trancado em gabinetes ou fazendo reuniões reservadas. A política tem que ser feita ouvindo e respeitando o cidadão, e foi exatamente o que a rede fez. Eu faço questão de enaltecer, de valorizar o esforço feito pela rede, especialmente pelo Dr. Emerson, de assumir um desafio tão grande que é fazer uma campanha política no cenário atual, enfrentando os milhões que você tem do fundo partidário, do fundo eleitoral, eventualmente enfrentando milhões da corrupção, e um projeto que se garante, que se justifica como 100% de renovação. Então foi um ato de coragem, para o qual eu dei a minha contribuição, modesta, mas sim importante, e temos certeza, estávamos ontem ainda à noite em reunião, hoje temos mais debates internos no partido para formatos para viabilizar essa campanha. Nós precisamos do apoio do cidadão, porque esse sistema corrompido, envelhecido que está aí, vai tentar se agarrar com unhas e dentes. Agora eu refaço perguntas de ouvintes da semana passada, quando aconteceu esse episódio, né? Quando o doutor Emerson,
que era e que agora continua sendo, mais do que nunca, pré-candidato a governador, abriu mão da pré-candidatura dele a governador para ser vice de Belivaldo Chagas. Não, de Belivaldo não. Aliás, vice de Valadares Valadares Filho, que é quase família, né? Já estiveram juntos, acaba se atrapalhando. Ainda bem que você lembrou que os grupamentos já passearam por todos os cantos. Então, quando ele abriu mão da pré-candidatura dele a governador para ser vice na chapa do Valadares Filho, e o senhor insistiu com a sua pré-candidatura ao Senado da República, os ouvintes perguntaram, não seria algo individual do delegado? Ele não foi individualista e não pensou no coletivo, assim como Emerson? O que o senhor diria? Não, o que nós tivemos foi um processo de reuniões e negociações com o PSB, reuniões respeitosas. Eu participei de pelo menos 3 reuniões dessas. Os Valadares se portaram de uma forma educada, civilizada, mas absolutamente dentro daquilo que a política tradicional reserva. Então foram feitas ofertas, sob o ponto de vista de apoio para a campanha, sob o ponto de vista do financiamento eleitoral propriamente dito. O PSB hoje é um partido, não é dos maiores partidos, mas é um partido que vai ter muito dinheiro de fundo eleitoral e fundo partidário. Ofereceram suplência do senador Valadares, ofereceram prioridades no tocante à candidatura a deputado federal, mas o que nós temos é um projeto coletivo de renovação. E esse projeto inclui com toda certeza o doutor Emerson. Essa análise foi feita com todo critério, houve uma precipitação na primeira nota, no sentido de dar a entender que já existia uma confirmação e a partir daí a necessidade de conversar com os eleitores, os futuros eleitores, e esclarecer os fatos. O projeto é coletivo de renovação. Hoje a rede aprovamos por unanimidade a recusa da coligação com o PSB, em termos absolutamente tranquilos e respeitosos, não houve nenhum tipo de ato antiético ou ilegal por parte da direção do PSB, mas o nosso entendimento é que se você defende uma plataforma, um projeto de renovação política, isso tem que ser feito afastado, apartado de políticos que já têm mais de 50 anos de carreira. Né? Não dá para renovar assim. Se o nosso partido ele defende que você não tenha reeleição para majoritários, se o nosso partido defende limitação na reeleição, como é que você pode ir para a rua pedir voto para quem quer eternamente ficar no poder? Seria inviável, seria incoerente. E uma coisa que eu reservo, e aí é um direito, todo cidadão tem que ter, deveria observar, coerência é uma coisa que você não pode abrir mão. Agora, digamos que a ordem vem lá de cima, lá de Brasília, de Marina Silva e Companhia Limitada, para que a Rede Sergipe faça aliança com o PSB. Qual seria, numa hipótese dessa, a sua colocação diante de uma ordem dessa lá de cima? Ou a posição da própria rede local? Seria a mesma de sempre. É preciso entender bem a rede. A rede é um partido novo, é um partido que vai agora para a sua primeira eleição majoritária, é um partido que tem o estatuto mais moderno dentre os partidos brasileiros, sem sombra de dúvida, e que reserva essa possibilidade ao seu filiado, ou mesmo aquele cidadão que não tem filiação orgânica, de poder participar, de se colocar à disposição num pleito eleitoral sem ter que ceder a algum tipo de comando. É um partido altamente democrático. O processo decisório acaba sendo mais lento, gera eventualmente um tumulto de comunicação, mas o resultado é o melhor possível, porque ele unifica as ideias, ele deixa bem claro aquilo que é melhor para o interesse coletivo. E Sergipe precisa de gente nova. Essas pessoas que estão aí já mostraram o que fazem e o que eles fazem não é bom. Ô, delegado, o senhor que é pré-candidato ao Senado, sabe que o senador Valadares, ele já está com mais de 24 anos, acho, como senador, vai completar, ele já foi deputado federal, ele tem uma história política. Eu cheguei a perguntar aqui a ele, o senhor já é um vovozelo político, eu perguntei isso a ele. Ele disse, mas eu não roubei nada, nem eu, nem meu filho. Tudo bem. Mas se o senador Valadares... Mas é obrigação não roubar. Sim, claro. É a favor, é obrigação não roubar. Mas ele quis dizer... Não, mas a maneira que se fala é como se fosse algo extraordinário, bonito, como se não fosse obrigação do político não roubar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Marina Silva, quer queira ou quer não, tem uma boa relação com o PSB. É isso que eu quero chegar para não parecer... o mal é que a imprensa interesseira fica tentando desqualificar, querendo botar a Marina também como se fosse iguaizinhos os outros. Eu já vi uma entrevista da Marina, ela disse que se no segundo turno tiver que se coligar, a legislação eleitoral brasileira é isso mesmo, você pede um apoio, não significa que você vai aceitar as imposições, né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, voltando, o senador Valadares, eu disse aqui, não seria mais importante, tudo bem, o senhor está colocando, o seu filho que é um jovem político, vem se destacando, já foi candidato a prefeito 2 vezes. E as pesquisas estão indicando, e 2 coisas que foram faladas ontem aqui. O povo está querendo o novo e ficha limpa. O novo não é novo só de idade, é novo em atitudes, é cara honesto, é decente, é ficha limpa.
Então, esse novo é que o povo está pensando em votar. Infelizmente, ainda tem aqueles que nem querem votar. Então, a pergunta que eu fiz, por que o senhor não abre mão e faz, nesse acordo político, colocar uma outra pessoa para Senado? Que poderia ser o senhor ou de outro partido também, que viesse, digamos, um outro partido que fosse coligar, o PV, que também teve negociando com a rede. E a impressão que eu tive é que ele não abre mão. Foi por isso que o senhor colocou, muito mais pela decisão do senador Valadares? O que eu coloquei foi a clareza da impossibilidade de caminhar em um projeto que não seja de renovação efetiva. Então, ninguém vai imaginar que eu vou servir de escada ou vou dar algum tipo de apoio àquilo que não seja absolutamente transparente e claramente vinculado à renovação. Nós vamos renovar as práticas políticas em Sergipe e no Brasil. Tenho todo o respeito e disse isso pessoalmente ao senador Valadares e ao deputado federal Valadares Filho. Todo o respeito à pessoa deles, à carreira que empreendem. Ela foge daquilo que eu acho que é o melhor para o Brasil, porque ela se prolonga demais e eu acho que a prestação de serviço na política ela deve ter um limite, porque senão nós criamos impérios, criamos dinastias, criamos pessoas que acham que podem ficar aí acima enfim, da vida comum do trabalhador para o resto da vida, e isso não é bom para a democracia, na minha opinião. Quem pensa diferente vai ter opções à vontade. Quem quer votar em político velho, quem quer votar em político ficha suja, quem quer votar em gente que está aí na política há muito tempo fazendo muito pouco, vai ter esses nomes à disposição. O que a gente quer garantir é o oposto. A gente quer garantir que a pessoa possa ter também uma alternativa de renovação, de ficha limpa, de coragem no enfrentamento ao sistema. Isso tudo baseado com muita transparência. Então, como eu disse, o site vai estar no ar hoje. Vai ter lá pelo menos um leque das principais propostas detalhadas, vai estar aberto para que a pessoa faça crítica. A pessoa tem que saber exatamente o que você quer fazer. Não um cheque em branco, como a gente vem dando há décadas para essas pessoas. Doutor Alessandro, historicamente a gente observa que as pessoas que chegam ao poder geralmente são pessoas que têm agrupamento político, né? Não quer dizer que são todos, mas historicamente boa parte chega ao poder aqueles que têm um agrupamento político. O senhor acredita que a Rede de Sustentabilidade tem agrupamento político suficiente para chegar ao poder, seja governador do estado ou a senador da República? O que nós precisamos ter é a confiança do sergipano. O sergipano está tendo cada vez mais acesso à informação de qualidade, as rádios comunitárias cumprem um papel muito importante. Mesmo a imprensa profissional, como o caso de vocês aqui da Jovem Pan, cumpre esse papel com brilhantismo. As redes sociais também servem para fazer chegar a verdade. E isso permite que o cidadão possa fazer suas escolhas. Especificamente, no nosso caso, uma pré-candidatura ao Senado, o sergipano vai poder votar 2 vezes para Senado nessa eleição. Vai escolher 2 senadores. E nós estamos colocando com muita força, com muita clareza, que existe a possibilidade de fazer uma escolha pela renovação. Uma escolha por uma mudança do que está aí. Alertando o cidadão sergipano para que ele preste muita atenção para escolher gente de verdade, não produto embalado pelo marketing. A gente vai ver gente que teve vem de gestões desastrosas, se apresentando como grande realizador, como é mentira. Você vai ver gente que passa 30, 50 anos no poder, nunca apresentou um projeto vinculado ao combate à corrupção e agora vira paladino do combate à corrupção. Você vai ver gente condenada na justiça por crime, se colocando como paladino da segurança pública. Essas coisas todas vão se repetir. E como o marqueteiro é bom, como tem muito dinheiro, para vocês terem uma ideia, você que está ouvindo aí no rádio, um senador da República em Sergipe, pelo Caixa 1, gastou em média R$2,5 milhões para se eleger. R$2,5 milhões pelo Caixa 1. Aqueles que usam Caixa 2, infelizmente vários fazem isso, gastaram muito mais. A nossa proposta é fazer essa campanha com enfrentamento, parceria com o cidadão e sem gasto dessa proporção. É impossível para a gente fazer isso. A gente estima um gasto que não vai chegar a casa dos R$200 mil para toda a campanha do partido. Fazemos isso confiando nas pessoas, no cidadão. Essas lideranças, o que me interessa ter apoio, por exemplo, de uma liderança como Manuel Suquita? O que isso colabora para a renovação? E nós sabemos que ele é disputado a tapa pelos partidos tradicionais. Porque ele tem um cabedal de votos importante naquela região, que é uma região importante, Sergipe, região de Capela, mas ele não tem interesse nessa parceria. Porque ela não agrega nada, porque você já parte da certeza. Quem começa errado vai acabar errado. Isso é uma certeza absoluta. E nós queremos começar certo, fazer nossa caminhada com absoluta transparência, olhando na cara das pessoas, de cabeça erguida, e ao final, o resultado das urnas nós todos vamos saber. Estamos falando muito sobre corrupção no país, combate à corrupção, essa malandragem toda, as regalias nos 3 poderes, inclusive.
Alessandro Vieira, senador da República. O que faria no Senado da República para, pelo menos, reduzir as regalias que temos nos poderes, principalmente lá no Senado, já que seria a sua casa? No site que a gente já mencionou, né, que é o votolegal.com.br, vai estar expresso algumas dessas ideias de corte de privilégios. Eu tive o prazer de conversar muito com o senador Regufe, hoje senador Regufe pelo Distrito Federal, analisando o mandato dele, a forma de atuação. É um senador da República que em 8 anos de mandato tem a previsão de economia de 18 milhões de reais. Só com o gabinete. Só no gabinete. Só com o gabinete. 18 milhões. 18 milhões de reais é a expectativa que ele tem na economia. Então você começa fazendo exemplo na sua gestão. Então, se você pode ter 55 servidores convencionados à sua disposição, a gente tem estudos que mostram que é possível fazer isso com 9, no máximo 10, isso mantendo uma base em Sergipe e mantendo o trabalho no próprio Senado da República. Existe todo um leque de possibilidades, Paulo e Rosalvo, para que você possa fazer uma economia direta no exercício do mandato. Passa por muita transparência, passa pela possibilidade do cidadão intervir de verdade. Tem pré-candidato dizendo que trouxe 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, é tanto bilhão, parece aqueles números da Lava Jato, por coincidência. Né, que você vem falar em bilhões, bilhões, que é um valor que a gente nem entende. 1,5 bilhão, o próprio Valadares disse Tem aqui. duas coisas importantes. Primeiro, esse número não corresponde à verdade, porque a gente quer ver isso aí de verdade no papel, onde é que está esse dinheiro. E segundo, quem foi que escolheu para onde esse dinheiro vai? Que quem dá o dinheiro sai do nosso bolso, o cidadão que paga uma carga tributária absurda. A maior carga tributária dos países em desenvolvimento, salvo engano, 13ª maior carga tributária do mundo. Eles distribuem o dinheiro como querem. Eles fazem os acordos de maior conveniência eleitoral. E por isso você tem uma cidade como Propriá, para dar um exemplo, que não tem uma delegacia de polícia até hoje. Não tem uma delegacia em Propriá? Não, a delegacia num prédio alugado, péssimas condições. E por aí você vai, enquanto você tem municípios muito pequenos que têm delegacias de altíssima condição, CISPs, né, hoje em dia são Centros Integrados de Segurança. Quem fez essa escolha? O critério é absolutamente político. Você bota 14 milhões em festa, enquanto falta remédio e imposto de saúde. Então a gente tem que levar esse poder de decisão para o cidadão. A nossa ideia, e não é inovação não, é copiar o que funciona. É permitir que através de aplicativos de internet o próprio eleitor possa opinar. Olha, a disponibilidade que nós temos esse ano são 10, são 15, são 20 milhões de reais. Onde é que vocês acham que isso deve ser empregado? Como é que a gente vai fazer essa distribuição? Fiscalize, tenha transparência, acompanhe, que aí você acaba de vez com esses pedaços de dinheiro que vão se perdendo no caminho, com as obras que nunca acabam, com obras que surgem que não servem para nada. Quando você gasta, por exemplo, para fazer aquelas esculturas às margens do rio Sergipe, belas esculturas, valorizam a cultura sergipana, mas é momento de gastar dinheiro fazendo escultura, pelo amor de Deus. R$6 milhões, alugar prédio, reformar prédio dos outros e gastar 5, 10 milhões de reais. O governo já disse, o governador em exercício, o Belivaldo Chagas, já disse que não sabe dizer quanto gastou na reforma do prédio da saúde. Imagine. Nem ele como é que pode isso daí? E quer continuar na gestão. Doutor Alessandro, eu já ouvi muita gente falando o seguinte pelas ruas de Aracaju. Gosto do Alessandro, admiro o trabalho dele, não tenho dúvida que seria um excelente nome em Brasília. Mas a minha preocupação é, ele como delegado, acho que ele vai apenas defender os interesses da categoria dele, vai ser corporativista. É isso mesmo, doutor Alessandro? Não, eu não me coloco como representante de categoria. Fui perguntado, inclusive, com relação a isso algumas vezes. Quem representa a categoria é o sindicato. O sindicato tem toda a legitimidade para fazer a representação, a defesa específica da sua categoria. Um representante eleito pela população para um Senado da República tem a obrigação de representar os sergipanos e estabelecer prioridade de atendimento. Nós temos problemas gravíssimos, pelo menos em 3 eixos: educação, saúde e segurança. Tudo o que você vai fazer hoje tem que estar voltado para esses 3 eixos. Você tem que garantir que as coisas comecem a funcionar. E, infelizmente, nós temos sim casos de pessoas que se elegem e vão tentar atender apenas a nichos específicos. Não é a nossa proposta. A ideia, e é para isso que serve um senador da República, é para representar todo o Estado de Sergipe. Garantir que dentro da divisão do bolo da Federação Brasileira, Sergipe seja respeitado e contemplado, não por interesse político, não para fazer voto, não para fazer campanha política travestida de ação social, coisa que o valha. Nós precisamos ter respeito ao cidadão, e é todo cidadão sergipano. Isso não significa dizer que o senhor também não pode, claro, receber a categoria, se for um senador, para ver as reivindicações também, que a polícia como um todo é no país inteiro, né? Eu seria o primeiro a procurá-lo, viu? Eu seria o primeiro a procurá-lo. Reuniões marcadas, por exemplo, com associações da Polícia Militar, para que a gente possa conversar com essa categoria que é tão importante, é essencial na cadeia de processo da segurança pública. Nós vamos resgatar a segurança de Sergipe, isso é evidente, né? Houve um abandono de muitos anos. As ações que o governo faz na área são ações sempre com interesse eleitoral. Basta você ver o histórico de concursos, como é que as nomeações acontecem, quando é que são lançados os editais, é sempre a mesma coisa. E ninguém faz conta de como é que vai nomear.
Como é que essa pessoa vai entrar em serviço? E o cidadão é abandonado. Agora, você não pode fazer, e não pretendo fazer, nada que seja direcionado. Eu tenho uma vantagem na seara da segurança pública de ser um especialista na área, inclusive com experiência, uma razoável experiência na gestão de segurança pública, um excelente relacionamento com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, com a perícia. Eu fui o último delegado a dirigir a perícia em Sergipe. Então, eu tenho como colaborar muito na compreensão desse cenário e no indicativo de soluções partindo da legislação federal para que a gente possa ter um Brasil mais seguro, sem sombra de dúvida. Agora, imaginar que eu vou fazer defesa de categoria A ou B em prejuízo dos outros, não vai acontecer, eu não tenho esse tipo. Até porque o Senador senhor... da República. Exatamente. Até porque foi eleito, seria eleito por todos, né? Tem que representar todos. Aqui pelo WhatsApp da PAN, o vídeo fala o seguinte: bom dia. Doutor Emília, diferente de Belivaldo, foi defensora pública de verdade e não um zero à esquerda e sobra de políticos. Ele falou o seguinte: Alessandro Vieira é um bom nome. É o professor Alessandro Buarque que manda mensagem aqui. Agradeço. Outro ouvinte, Acorda Sergipe Avança Brasil, Ayrton Lima do Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Alessandro. Parabéns pela sua postura. É isso mesmo, se alinhou às velhas oligarquias, o povo vai derrubar. Você precisa do apoio do povo, caso contrário estará fadado às derrotas. E o meu apoio e muito, enfim, ele faz outras citações, acaba declarando o voto, a gente evita fazer essas citações. Outro ouvinte, bom dia. Ficha suja é considerado aquele julgado e condenado em todas as instâncias. Pode até se inscrever, mas depois terá seu registro cassado. Pergunte ao delegado quem seriam os fichas sujas aqui no Estado. É o Paulo Oliveira que pergunta aqui, doutor Alessandro. É uma excelente pergunta do Paulo. Você tem duas questões aí, né? Você tem a expressão ficha suja, que é utilizada para indicar aquele que está inelegível. Então, quem é que está inelegível? Quem tem condenação por órgão colegiado, né? A lei da ficha suja foi aprovada, foi uma lei de iniciativa popular, depois encampada pelo Congresso. E essa é uma expressão popularmente utilizada para indicar políticos inelegíveis. A gente expande esse conceito um pouco, eu acho que é importante que o cidadão sergipano consiga expandir isso, entender isso de uma forma mais ampla. Ficha suja é aquele cidadão que tem condenação na justiça. Aquele cidadão que foi denunciado, foi processado, foi condenado. Não interessa se ele conseguiu um drible na justiça, se ele conseguiu aquele recurso que demora 10 anos, se ele conseguiu fazer o processo voltar a começar de novo. O cidadão vai ser informado, ele precisa ser informado que aquela pessoa, quando esteve no poder, praticou atos que a polícia, que o Ministério Público, que o Judiciário, em primeira instância, eventualmente, consideraram como crime. Então, assim, eu não faço uma visão tão restritiva assim no ficha suja, faço esse esclarecimento. Vai ter muito político. O Manuel Suquita já estava condenado, se não me engano, a 20 ou 24 anos de cadeia. Ele era elegível até semana passada. Quando teve uma nova condenação, agora no órgão colegiado, ele passa a ser inelegível. Mas você vai dizer que a ficha dele era limpa? Não dá para você dizer uma coisa dessa. Aqui, ouvinte, bom dia, amigos. O delegado Alessandro Vieira é uma opção de mudança que estamos precisando em Sergipe. Não é só discurso, como vemos os outros fazerem, é atitude também. Ele já aprovou o compromisso com a verdade contra a corrupção. Só vai anular o voto ou votar em políticos viciados quem realmente quer deixar tudo como está. Outro ouvinte que estou ouvindo, o doutor Alessandro, diga que ele é um cara muito sério, que eu gosto muito dele, está de parabéns. Outro ouvinte, bom dia, me chamo Júnior. Com o doutor Alessandro, no Senado, teremos um político digno se realmente se fazer o que está falando. Continue com esse pensamento até o final do mandato, porque tenho certeza que o senhor será eleito. E aqui ele também faz outras referências, a gente prefere evitar ler, até para não ter problema com a justiça eleitoral. Esse ouvinte que está revoltado, olha aqui, ó. Suquita corre o risco de assumir o mandato, caso ganhe. Infelizmente o povo é uma anta na hora do voto. O cara está retado. Porque também dá um desgosto na pessoa de bem, rapaz. Eu mesmo sinto isso também. Você está falando aqui, as notícias estão aí, o cara é condenado, você vai e vota, pô. Tenha paciência também. Aqui o Anderson Afonso, bom dia. Gostaria de saber do pré-candidato Alessandro Vieira qual será a postura dele em relação ao sistema socioeducativo para adolescentes em conflito com a lei. É uma ótima pergunta, está formalizado nas propostas. Eu defendo a revisão do ECA para que você faça um endurecimento no tratamento do adolescente infrator que comete atos infracionais, que são os crimes dos adolescentes, né? Atos infracionais graves, como por exemplo homicídio, latrocínio, e também aqueles que reincidem reiteradamente. Porque você não pode assumir a ideia ou achar que está correto um cidadão que tem 16 anos, tem 17 anos, mata uma pessoa, às vezes para roubar, às vezes mata só pelo deleite do homicídio, e vai ficar internado no máximo 3 anos. É muito pouco. E também defendo que seja feita uma distribuição mais precisa, mais justa, mais firme daqueles que são
infratores mais graves dos que são menos graves. Eu sou contrário a uma redução pura e simples da maioridade. Só reduzir não resolve. Não, é aquela Agora, coisa de quem também quer... criar, fazer com que o governo tenha como recuperar, porque o que está fazendo hoje em dia... O dinheiro existe, Rosalvo. O problema é que ele é mal empregado, mal gerido. Então você faz o paralelo em tudo que você tem de despesa do Brasil, as despesas vêm aumentando progressivamente na última década e os resultados caindo. Isso é absoluta ineficiência da gestão e descompromisso dos gestores. Então você tem que garantir que o adolescente que furtou um mercadinho, roubou comida, fez qualquer coisa, ele vai ter um tipo de tratamento. Agora, aquele que quer ser traficante, aquele que matou alguém, pelo amor de Deus, ele tem que proteger também a sociedade. Claro. Quem vem para a imprensa, quem vai fazer proposta, simplória, pena de morte, reduzir a idade penal, armar todo mundo. Essas coisas são só discurso para enganar o cidadão. É preciso ter responsabilidade. Se eu pego um adolescente e coloco ele no presídio, o que eu vou fazer é fortalecer PCC e Comando Vermelho. Só isso que eu vou fazer. É o único resultado. O senhor é a favor da prisão perpétua? Eu acredito que a prisão perpétua seria cabível, sim, em alguns casos. Mas a gente não precisa sair do 0 para o 100 de uma vez só. O que eu defendo também está formalizado nas propostas, uma mudança na legislação processual penal e na lei de execuções. Eu defendo que o cidadão tenha que cumprir uma grande parte da sua condenação no regime que foi definido imediatamente na condenação. Ou seja, o cidadão que é condenado a regime fechado, ele tem que permanecer no fechado pela maior parte do tempo, e não o que acontece hoje, ele muito rapidamente progride e vai para a rua. E no caso do reincidente, ele tem que cumprir integralmente no fechado. Ele tem que proteger a sociedade. Ô Paulo, o que o delegado está falando é muito importante dizer isso para os ouvintes, para entender o que é. Um senador que vai para lá para lutar por isso, por exemplo, está todo mundo reclamando, mas está soltando, o juiz está soltando, porque a lei é fraca. É isso que ele está dizendo, as leis lá são fraquinhas. Então, bota ele em regime semiaberto, bota ele domiciliar, vai para casa com a tornozeleira. Depois vem um outro e tira a tornozeleira. Pronto, está solto. Mora numa casa boa, então essas leis precisam mudar, não é isso, delegado? Com certeza. Tornozeleira no Brasil chega no limite da piada, porque o cidadão, vou dar um exemplo bem claro, comete um roubo, vai para a delegacia, vítima, testemunhas, a polícia que prendeu, o cidadão vai para a audiência e sai de lá com a tornozeleira. Ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o mesmo lugar onde está a vítima, onde estão as testemunhas, onde está a polícia. Que sociedade você vai ter com isso? Que mensagem você está passando? Então a gente tem que ter responsabilidade nas coisas. Problema de falta de vaga em presídio se resolve construindo mais vaga. É a mesma coisa de vaga em escola. Você vai resolver com o problema? Vai tirar o menino da escola? Não, você vai construir mais escola. Tem que estar preso, o ouvinte pergunta aqui se o senhor é favorável que essa condenação, essa prisão já aconteça já a partir da primeira instância. A partir da primeira instância eu defendo a execução provisória da pena, sim, a partir da primeira instância. Porque a presunção de inocência ela existe enquanto a justiça não se manifesta. Quando a justiça se manifesta, a gente tem que entender que não é a pessoa, é o juiz A, juiz B, é a justiça. Na maior parte dos países acontece assim, a partir do momento que a justiça se manifesta, a presunção se volta a favor da sociedade, não mais a favor do indivíduo. Você tem que acabar com a cultura de impunidade que nós temos no Brasil. Não é possível que a pessoa passe 10, 12, 15 anos respondendo a um processo, e enquanto isso está aí prejudicando a sociedade livremente. A gente tem que mudar essa regra. Mas essa pessoa, doutor Alessandro, sendo condenada à primeira instância, já vai pagar a prisão em primeira instância, e na segunda instância ela sendo absolvida, comprovando que foi um equívoco da primeira instância, como já aconteceu em vários fatos. Até porque a polícia não é perfeita, o Ministério Público não é perfeito, nem o juizado é perfeito. Caso semelhante aconteceu lá em São Paulo com a escola básica, aquele escândalo onde destruíram uma família e simplesmente eles não tiveram condenação não na escola básica. Simplesmente elas foram inocentadas lá na frente, né? Aí o que acontece? Essa pessoa, de repente, ela é absolvida em segunda instância. Como reparar? E como é que fica o reparo da liberdade dela, por exemplo, a imagem dela? Da mesma forma como é feito em grande parte dos países. Se houve um erro judiciário manifesto, o Estado tem que indenizar. Pronto. Se foi uma mudança relativa a um formato de prova, alguma coisa, não há culpa do Estado, você não tem indenização. O percentual de absolvições é muito baixo, Paulo. Muito baixo, em segunda instância. Na terceira instância, ele é mínimo, é praticamente inexistente. Então, existe uma questão que tem que ser muito clara. A defesa da sociedade tem que estar em primeiro lugar. Você não pode imaginar que o judiciário vai estar de má vontade ou mal intencionado. Um juiz que julgue contra as provas, um Ministério Público que denuncie contra as provas, ou uma polícia que faça um trabalho ao contrário do que é o fato, você tem que punir. Aí é outra coisa, é uma questão de corregedoria, é uma questão de indenização. Mas a regra geral é que o cidadão que é condenado pela justiça merece ser condenado pela justiça, e uma vez condenado ele tem que começar a cumprir sua pena.
Delegado Alessandro Vieira, pré-candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade. O ouvinte, para finalizar, é votolegal.com.br, o site? Isso, votolegal.com.br não é uma plataforma exclusiva, isso é importante explicar para as pessoas. O sistema eleitoral brasileiro ele foi todo modificado para favorecer o sistema que está aí. Então, reduziram o tempo de campanha, aumentaram muitíssimo o valor disponível para os velhos políticos e para os velhos partidos. Então o MDB vai ter 300, 400 milhões de reais. Um partido mais novo como a Rede tem 10 milhões para fazer a campanha nacional, o Brasil inteiro, presidente. 300. É um valor assim absurdo. E você percebe uma correlação muito clara. Um outro dia com mais tempo eu posso mostrar. Quando tem o mensalão, eles começam a arrancar mais dinheiro do nosso bolso. Quando tem o petrolão, aí sim eles explodem, porque eles começam a ficar com mais medo do Caixa 2 e vão direto no nosso bolso pegar o dinheiro do nosso imposto para botar para fazer campanha e manter tudo como está. Então o votolegal.com.br é uma das plataformas nacionais que existe para financiamento coletivo. As pessoas podem se colocar como voluntários, podem fazer doações. Tem vários candidatos do Brasil inteiro, de todos os partidos, já temos sergipanos lá inclusive, e o meu deve estar ativo hoje por volta do meio-dia. Aqui nós temos dezenas de perguntas de ouvintes, doutor Alessandro, o senhor pode observar dezenas de perguntas, e eu peço a compreensão do ouvinte que infelizmente não temos como fazer todas elas. E perguntas muito interessantes, perguntas importantíssimas. Mas fica para uma outra oportunidade. É importante que o eleitor faça essas perguntas mesmo. Muito obrigado pelo senhor. Demais o espaço de vocês, sempre democrático e muito esclarecedor para o cidadão, e vamos continuar juntos. E mais uma vez, boa sorte, hein? Agradeço.